Oi, pessoal! Hoje a gente vai fazer a resolução dos exercícios de revisão sobre ligações iônicas, né? Ligação iônica. Então, eu deixei esses exercícios para vocês tentarem responder e hoje é a aula de resolução, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai precisar fazer, e antes disso, já esclarecendo aqui no enunciado, a gente tem aí, represente as ligações iônicas entre os átomos. Essa representação, turma, é mostrando a transferência de elétrons, tá certo? Do átomo que perde elétrons para o átomo que ganha elétrons, tá bom? E indicar a íon fórmula. O que é isso? Íon fórmula é a mesma fórmula mínima, é a mesma fórmula unitária, tá bom? Íon fórmula, na verdade, porque antes da gente chegar na fórmula mínima, a gente mostra, né, o cátion e o ânion, não é assim? E inverte as suas cargas, né? Na verdade, a gente inverte os valores numéricos das cargas, transforma em índices, né? Como eu mostrei na aula, tá bom? Então, é o que a gente vai fazer hoje aqui. Então, vamos lá. Essa primeira ligação, ela vai ser estabelecida entre o alumínio e o enxofre, tá? Alumínio e enxofre. Muito bem. O alumínio, ele é da família... O alumínio é da família 3A. O enxofre é da família 6A. Certo? Então, como é que esses dois átomos vão se ligar? Então, vamos lá. Alumínio. Já que ele é da família 3A, ele tem 3 elétrons na última camada. Enxofre, por ser da família 6A, tem 6 elétrons na última camada. Qual a necessidade, então, do alumínio? Perder 3 elétrons. E do enxofre, ganhar 2 elétrons. Essa ligação é semelhante à que foi vista em aula, né, na última aula, entre o alumínio e o oxigênio, uma vez que o enxofre é da mesma família do oxigênio. Então, eles vão se comportar do mesmo jeito, tá bom? Então, aqui, alumínio, ó, perde 2 elétrons. O enxofre, então, se estabiliza, mas o alumínio ainda não. E o que se faz? Acrescenta mais um enxofre, com os seus 6 elétrons, que tem necessidade de receber 2, mas esse alumínio só tem 1 para perder. Então, ele transfere esse elétron dele para o enxofre, e o enxofre ainda não ficou estável. O alumínio já está estável, mas o enxofre ainda não. Então, o que se faz? Acrescenta-se aqui mais um alumínio, com os seus 3 elétrons, que transfere aqui, ó, um desses 3 elétrons, ele transfere para o enxofre e estabiliza o enxofre. Contudo, o alumínio que foi acrescentado ainda não está estável. Então, o que se tem que fazer? Acrescenta-se mais um enxofre com os seus 6 elétrons, que vai receber agora os 2 elétrons restantes aqui do alumínio. Então, essa é a ligação estabelecida entre esses átomos. Agora a gente vai escrever o quê? A íon fórmula, né? E, finalmente, a fórmula mínima, a unitária, né? Então, a gente tem o alumínio, que ao perder 3 elétrons fica com carga mais 3. O enxofre, que ao ganhar 2 elétrons fica com carga menos 2. Nós vamos inverter, então o 3 vem para cá e o 2 para cá. E a fórmula do composto encontrada é a L2S3. Ok? Então, aí a gente tem a fórmula do composto formado entre o alumínio e o enxofre. Seguindo, nós temos agora o cálcio, que é da família 2A, e nós temos o nitrogênio, que é da família 5A. Cálcio da 2A, nitrogênio da família 5A. Então, o que vai acontecer aqui? O cálcio, ele é da 2A, ele tem 2 elétrons. Nitrogênio
é da 5A, tem 5 elétrons. Qual a necessidade, então, desses átomos? Vamos lá. O cálcio precisa perder 2 e o nitrogênio precisa ganhar 3. Então, essa conta não vai fechar. Só com esses 2 átomos aqui, não dá para estabilizar os 2. Então, o que a gente vai ter aqui? O cálcio precisa perder 2, mas o nitrogênio ganha 3. Então, o cálcio perde os 2. Ó, perdeu aqui os 2 elétrons para o nitrogênio. O cálcio ficou estável? Sim, ele só precisava perder 2. Mas o nitrogênio ainda precisa ganhar um elétron, porque ele precisava ganhar 3. Então, eu coloco mais um cálcio com os seus 2 elétrons. Mais um cálcio com 2 elétrons. Então, o cálcio transfere aqui, ó, um elétron para o nitrogênio, que fica estável. Muito bem. Nitrogênio se estabilizou. Mas agora esse cálcio ainda precisa perder um elétron para se estabilizar. Eu acrescento mais um nitrogênio com os seus 5 elétrons. A necessidade do nitrogênio é ganhar 3, é receber 3. Mas o cálcio aqui só tem 1 para doar. Então, ele transfere 1. E o nitrogênio ainda precisa receber 2. Então, eu acrescento mais um cálcio com os seus 2 elétrons e agora ele transfere os 2 elétrons para o nitrogênio. Pronto, todos os átomos estão estáveis. Vamos ver como é que vai ficar a íon-fórmula. Então, o cálcio, ele perde 2, ele se transforma no cátion, Ca2+, né, o mais 2, e o nitrogênio ganhou 3, então menos 3, o ânion aqui. Invertendo as cargas, fica 2 aqui e 3 aqui. Então, a fórmula do composto vai ser Ca3N2. Ca3N2. Seguindo, magnésio e cloro. Magnésio é da família 2A. Cloro é da família 7A. Então, magnésio precisa perder 2 e o cloro precisa ganhar 1. Então, aqui, ó, magnésio com os seus 2 elétrons, cloro com os seus 7. Ele é da 7A, então ele tem 7 elétrons. Pronto. Magnésio precisa perder 2, mas o cloro precisa ganhar apenas 1. Então, magnésio transfere 1 para esse cloro aqui. O cloro se estabiliza, mas o magnésio ainda precisa transferir 1. Então, acrescento outro átomo de cloro com os seus 7 elétrons e precisando receber um elétron aqui que o magnésio transfere para ele. Então, todo mundo fica estável. Fórmula. Magnésio perdeu 2, fica com carga mais 2. Cloro ganhou 1, fica com carga menos 1. O 1 pode ser subentendido aqui, pode ser colocado somente o menos, que está subentendido que é 1. Mas eu vou colocar o 1 só para a gente visualizar. Inverte-se as cargas. Aqui 2 e aqui 1, que vai ficar subentendido. O 1 sempre fica subentendido na fórmula. Então, a fórmula vai ficar MgCl2. E repetindo, a fórmula sempre tem que estar de acordo com a quantidade de átomos que se ligou para formar o composto, tá bom? Então, mais uma vez a gente verifica isso. Lítio e enxofre. Lítio é da família 1A. Enxofre é da família 6A. Sendo assim, o lítio precisa perder 1 e o enxofre precisa ganhar 2. Então, a gente tem o lítio com 1 elétron apenas e nós temos o enxofre com 6 elétrons. O que acontece, então? Enxofre precisa de 2, mas o lítio só tem 1. Então, o lítio transfere 1. O lítio está estável, mas o enxofre ainda não. Então, vem outro átomo de lítio
com o seu elétron e transfere aqui para o enxofre que se estabiliza. Íon fórmula, lítio, perdeu um elétron, fica com carga mais 1, que fica subentendido 1, não há necessidade da gente indicar, mas eu vou colocar só para visualizar. O enxofre ganhou 2, fica com carga menos 2. Vamos inverter, então o 1 vem para cá e o 2 para cá. Li2S. Ok? Seguindo, cálcio e nitrogênio. Está repetido aqui, na verdade. Está repetido. Então, não há necessidade da gente fazer isso daqui, que ela está repetida. E aqui nós temos, finalmente, o potássio e o oxigênio, tá? Puxar a resolução para cá, porque ficou pouco espaço. Então, nós temos o potássio é da família 1A. E o oxigênio da família 6A. Ok? Potássio, então, tem 1 elétron. Oxigênio tem 6 elétrons. Potássio precisa perder 1, oxigênio ganhar 2. Potássio perde o elétron dele, se estabiliza, mas o oxigênio ainda precisa de 1. Vem outro átomo de potássio com o seu elétron, semelhante ao que a gente viu no exercício anterior. Íon fórmula, potássio mais 1, oxigênio menos 2, inverte-se, fórmula K2O. O 1 fica subentendido. Então, só vamos verificar o que eu já havia falado, que a quantidade de átomos que nós temos na fórmula tem que estar de acordo com o que ocorre na ligação. Então, nesse primeiro exemplo, nós temos 2 átomos de alumínio se ligando a 3 átomos de enxofre. Então, a fórmula está de acordo com a ligação. No segundo exemplo, nós temos 3 átomos de cálcio se ligando a 2 átomos de nitrogênio. A fórmula está de acordo com a ligação. No terceiro exemplo, nós temos 1 átomo de magnésio se ligando a 2 átomos de cloro, de acordo com a ligação. No quarto exemplo, nós temos 2 átomos de lítio se ligando a 1 átomo de enxofre, de acordo com a ligação. E, por fim, a gente tem aqui no último exemplo, 2 átomos de potássio se ligando a 1 átomo de oxigênio, de acordo com o que a gente tem na ligação. Então, assim é construída a fórmula do composto iônico, certo? Então, se ficou alguma dúvida depois, tirem as dúvidas comigo, refaçam os exercícios, assistam a aula quantas vezes forem necessárias para vocês fixarem bem esse conteúdo, ok? Bons estudos a todos e até a próxima aula.